Coisa boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa sala virtual, a mais um dia de estudo do Conscious Living Spiritist Group. Hoje nós teremos a nossa querida Andrea Marshall Neto, que nos trará o tema Renovando Atitudes. Mas antes, nós vamos fazer uma leitura preparatória, seguida de uma prece, para que Andrea possa iniciar o estudo e as reflexões da noite de hoje. A mensagem que nós separamos foi do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, editado pelo espírito Joana de Ângeles. E a mensagem que estamos abrindo aqui aleatoriamente é a de número 65. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras pessoas. O meio termo em matéria de discussão é uma situação ideal. Não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Senhor Jesus, abençoado amigo de nossas vidas, aqui nos encontramos, Senhor, neste ambiente virtual, te pedindo as bênçãos necessárias para que esta fala, esta palestra, que será conduzida pela nossa querida Andrea, possa chegar aos corações de todos nós. Sabemos, Senhor, que nestes momentos de pandemia, muitas angústias, muitas incertezas e o medo, muitas vezes, pode se assenhorar das nossas mentes, do nosso coração. Auxilia-nos a percebermos que tudo está de acordo com um planejamento maior e que o Pai amantíssimo e celestial tem, sem dúvida, reservado todos os recursos para que saibamos seguir confiantes, com bom ânimo, apesar das situações desafiadoras que toda a humanidade nos tempos atuais enfrenta. Abençoa estes propósitos que aqui estamos, de divulgação da doutrina espírita, e traz a paz necessária para que esta gravação possa transcorrer com muita paz. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Bem, vamos passar agora o nosso headphone para a dona Andrea, que irá conversar conosco a respeito de Renovando Atitudes. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. E como o nosso querido Marcelo já fez a prece, já nos preparou aqui para nossas reflexões, nós vamos somente compartilhar aqui com vocês um pouquinho, para que vocês possam, aí de casa mesmo, começar a entrar num pensamento sobre a questão de renovação de atitudes. Esse tema, quando ele nos foi originalmente dado, foi para a gente poder celebrar a época da Páscoa. E lógico que nós espíritas olhamos a Páscoa nessa questão de renovação, mas hoje nós vamos trazer esse estudo trazendo um pouquinho sobre as celebrações que aconteceram na última semana. Especificamente, nós estamos falando 4 dias atrás, onde nós celebramos a data especial para todos os espíritas que abraçaram de fato essa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora, que foi a data do lançamento do Livro dos Espíritos, que aconteceu no dia 18 de abril de 1857. Ali, de fato, quando a gente pensa nessa grandiosa obra,
que contém 1019 perguntas, a gente vai notar que dentro dela existem todas as perguntas que um ser humano poderia cogitar, de pensar, de questionar, para auxiliar no processo da renovação das nossas atitudes. Só que nós não temos tempo para isso, e quem participa do grupo de estudo que acontece antes da palestra que nós temos online, vocês podem fazer essa viagem com os companheiros que fazem esse estudo online, mas hoje a gente vai tentar trazer um pouco para algumas perguntas específicas, onde Allan Kardec ele fala para nós sobre a lei de progresso. Os dias atuais nos fazem refletir um pouco sobre uma tal de crise que nós passamos. Logicamente que nós continuamos falando sobre o Covid-19, esse vírus que veio para realmente chacoalhar a humanidade, fazer com que a gente voltasse para dentro, fosse esse dentro o lar onde nós estamos com os nossos familiares, com nossa família, com os nossos amigos, com os nossos roommates, fosse para o lar interno, aqui dentro, onde nós fomos convidados a voltar para dentro um pouquinho e começar a refletir em questão ao que de fato está acontecendo. Quando a gente fala de crise, muitas pessoas pensam que isso tem um significado negativo. E como a gente vai ver através das obras, não somente de Joana de Ângeles, mas também de Kardec, especificamente a Gênese, graças a Deus essa obra está finalmente sendo falada com muita frequência, porque é uma das obras da codificação que é menos estudada e que merece de fato a nossa atenção constantemente nos nossos estudos, para que a gente encontre base ali para algumas questões da nossa vida, especificamente essa em que nós vivemos agora. Então a gente buscou trazer um pouquinho de definição da palavra crise, e nós vamos compartilhar aqui com vocês a primeira, que tem a ver com um momento de mudança súbita, crise, do grego, krisias, ação ou faculdade de distinguir, decisão, momento difícil. E Joana de Ângeles vem e traz uma outra definição. Ela diz que a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existentes. De repente, a gente olha para a palavra crise, a gente vê aí na imagem que nós compartilhamos com vocês, e parece, então, que se nós passarmos a olhar para a palavra e para a fase em que nós nos encontramos, usando a definição proposta aqui, a gente vai ver que, na verdade, o momento atual é de criação, é de criar para nós alguma capacidade de mudar, de decisão, a capacidade de olhar para esse momento difícil e tentar entender o que nós podemos fazer com ele. Se é uma necessidade sociológica e psicológica, aonde faculta melhor aproveitamento das oportunidades existentes, o que o tempo agora está tentando querer dizer para cada um de nós? Então, por isso que nós trouxemos aqui essa primeira parte do nosso estudo como a capacidade de criar, porque Joana de Ângeles diz também que a crise, ela traz para nós um momento onde nós somos capazes de usarmos do dinamismo, de sermos criativos com o que nós podemos usar naquele momento. Então, lógico que através do estudo nessa noite, as reflexões serão muito íntimas, cada um vai ter as suas próprias ideias, baseado nos seus sentimentos, nas suas percepções, no que se está pensando, em como a situação está no lar, na questão de muitas famílias que estão agora sofrendo com a crise econômica, entre outros fatores, e a gente espera que o estudo dessa noite possa trazer um pouco de consolo, porque uma das coisas que nós aprendemos com essa doutrina tão esclarecedora é que nós, na verdade, nascemos, ou melhor, renascemos, reencarnamos para triunfar. E nos encontramos no esforço da evolução, perdão, que foi muito rápido, no esforço da evolução para sermos felizes. Veja que profundidade essa frase de Joana de Ângeles. Ela diz: você renasceu para triunfar. Então, nenhum de nós encarnados nessa terra,
não importa a nossa crença religiosa, a nossa cultura, a nossa o nosso status social, não importa. O que ela diz é que nós reencarnamos para triunfar, para vencer, e nos encontramos no esforço da evolução para sermos felizes. Então, quando a gente vê uma frase desse conteúdo que ela traz para a gente começa a questionar quais seriam as ferramentas que possuímos para que a gente possa, de fato, triunfar. Normalmente, quando a gente se prepara para uma maratona, a gente faz exercícios, a gente faz treinamentos de todos os tipos para que no dia da maratona a gente se encontre bem dispostos, que a gente fique, de fato, com bom fôlego, com todas as condições físicas necessárias para poder vencer aquela maratona, triunfar, sermos vencedores. Na questão da vida, aonde a gente reencarnou para triunfar, existem mecanismos também que nós podemos utilizar a nosso favor, para que, no meio da crise, quando a gente fica verdadeiramente abalados e às vezes começamos a questionar, de fato, a justiça divina, será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não tenho o apoio dos benfeitores? Por que eu não consigo escutar? Nós vamos encontrar ali as respostas contidas nas obras básicas e complementares, o material que de fato existe para facilitar esse processo de entender quais de fato são as ferramentas para que a gente possa triunfar. E um dos primeiros conteúdos, ou uma das primeiras ferramentas que nos aponta tanto Joana de Ângeles quanto os benfeitores na obra, o Livro dos Espíritos, eles falam de uma questão que se chama o autoconhecimento. O conheça-te a ti mesmo. O autoconhecimento é o que revela para a gente quais são as nossas potências da alma, quais são as nossas forças e também quais são as nossas limitações. Aonde que eu sou mais fraca? Em qual área eu preciso trabalhar um pouco mais? Porque se nós estamos falando de atitudes renovadas no tema de hoje, logicamente que a gente começa a pensar um pouco na questão da lei do progresso. O que eu estou fazendo para que eu possa progredir, melhorar espiritualmente falando? O que eu posso, onde eu posso encontrar conteúdo para que esse trabalho de renovar as atitudes, de fato, se efetue com mais solidez na vida, sem titubear muito. Não é? Nós olhamos para tudo que traz os benfeitores dentro da doutrina espírita e a gente começa a ver a lógica que existe para a nossa reencarnação. Se pararmos para visualizar a nossa existência até hoje, cada um de vocês em casa, assistindo agora ou mais tarde, se fôssemos parar e ver a nossa vida como um filme, indo até onde a nossa memória permite, momentos de dores, momentos de crescimento espiritual, de alegrias também, porque a nossa vida contém momentos de muita alegria. Se nós formos ver aonde é que nós fomos mais felizes espiritualmente falando, será que a gente consegue, ali naquele momento, definir um momento bem legal, onde falou, nossa, eu coloquei em prática os ensinamentos de Jesus, qual nos propõe a doutrina espírita? Ou será que a gente só se vê errando? O que eu vou ter que discordar de qualquer pessoa que possa dizer que só se viu errando? Porque, na verdade, até os erros, essas limitações da alma que nos são revelados através do autoconhecimento, nos mostra que nós chegamos até aqui hoje por todas as experiências que nós passamos. Fossem elas experiências positivas ou negativas do ponto de vista meramente materialista falando. Não é? Porque a gente não tem concepção de olhar para a nossa vida como o Criador, de cima, olhando para nós, de todo o nosso histórico, de onde nós viemos, as outras experiências reencarnatórias que nós tivemos, as dificuldades que a gente ainda tem de lidar com certos membros da nossa família, ou amigos, ou pessoas com quem a gente tem que partilhar do tempo, a gente consegue notar que o Criador e os benfeitores que velam por nós nessa presente encarnação têm uma visão muito mais ampla de quem nós verdadeiramente somos, de quem nós estamos na atualidade.
Então, renovando atitudes tem a ver com esse processo de autoconhecimento, para que a gente possa realmente encontrar onde e como, o que nós precisamos realmente modificar, renovar. E Joana de Ângeles dirá em a obra Conflitos Existenciais que o ser humano possui profundidade que deve ser penetrada, superando a superficialidade do dia a dia, na busca das qualidades autênticas, que nos fazem diferentes de animais, onde ela diz, não reagindo, não agredindo, não se destruindo e não se desequilibrando, graças à capacidade de discernir o que todos nós temos, é o que nos leva aos atos compatíveis com os atos, ou melhor, com os níveis alcançados de sabedoria. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu sei que eu falei um pouco rápido. Ela fala que nós possuímos profundidade que devem ser penetradas, pouco a pouco, com a assistência às vezes de pessoas, psicólogos, psiquiatras, que possibilitem esse encontro conosco mesmo. A própria doutrina espírita, com essas obras maravilhosas que vêm de encontro ao nosso coração, como que se fosse, simbolicamente falando, espíritos de muita alta envergadura segurando as nossas mãos para dizer, não temas, mergulhe no processo de autoconhecimento, mergulhe na profundidade da sua alma, saia da superficialidade do dia a dia, para realmente ver ali o que você tem alcançado em nível de sabedoria. Mas Allan Kardec propõe perguntas, expõe ali algumas perguntas em um livro dos Espíritos, onde os benfeitores nos dizem que a questão do progresso intelectual não basta para que a gente possa ascender, subir para níveis superiores espirituais, para que a gente possa subir um degrau a mais no processo de evolução. Faz-se necessário também que a gente chegue a um nível um pouco mais alto na questão da moral. E a moral, ainda algo que talvez gere questionamentos. O que é a moral para você? O que é uma vivência com ética? Houve um filósofo que disse: o errado é o errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o correto ainda é o correto, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, essa habilidade de discernir que todos nós temos, de fato, chega a ser mais uma ferramenta no processo de renovações das nossas atitudes. A capacidade de discernir entre o certo e o errado. Allan Kardec, em A Gênese, repetimos aqui mais uma vez no capítulo 18, ele diz que resta-nos ainda fazer um imenso progresso de se realizar entre nós. E quando ele fala nós, ele fala a humanidade, que tem a ver com a caridade, com a fraternidade e com a solidariedade. E de repente, nós nos vemos isolados em casa. Vocês aí assistindo, gratos pela paciência e por estar convivendo esse momento aqui conosco, aqui em casa, sendo convidados a refletir um pouquinho sobre essa questão, porque Kardec está falando que resta-nos ainda realizar um imenso progresso que tem a ver com que reine entre nós fraternidade, caridade e solidariedade. E um inimigo invisívelzinho que nós não estamos vendo, mas que abalou o mundo inteiro. Então, não é somente algo que ficou circunscrito a uma área do nosso mundo. Ela afetou o globo no total. Então, há alguma questão ali muito importante que nós precisamos levar em consideração do porquê que isso está acontecendo. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com esse inimigo invisível, no que tem a ver com o vírus, mas nós nos esquecemos de que nós voltamos para dentro, fomos convidados a nos recuar, a entrar para dentro de casa, simbolicamente falando, porque os inimigos que nós deveríamos temer mais ainda se encontram dentro de nós mesmos. O que tem a ver com as atitudes renovadas, na verdade, tem a ver em reconhecer aquilo que já não está mais compatível com o mundo melhor. E são eles aqueles vícios morais
que são a intolerância, a impaciência, a falta de amor, a falta de caridade, e aqui a gente não fala somente da caridade financeira, mas a caridade de entendimento ao próximo, de realmente sermos solidários uns com os outros. Então, é essa a questão. E Kardec, então, vem falar sobre isso, porque quando a gente fala de atitudes renovadas, nós precisamos prestar atenção em uma grande lei, que é a lei de progresso, dentro das leis morais e das leis divinas, que a gente menciona como a lei de reencarnação, a lei de trabalho e a lei de causa e efeito, entre outras, dentro da qual todos nós estamos submetidos, que merece a nossa atenção aqui e agora. E por alguma razão, ou melhor dizendo, a gente sabe qual é a razão, mas está tendo muita questão de dor, de sofrimento hoje que está abalando as pessoas, angústias, não é? Está realmente fazendo com que a gente se sinta chacoalhado, como se tivesse um grande terremoto dentro de nós, causando bastante dificuldades para nós hoje e agora. E é aí que Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, o que a gente convida vocês também a lerem, se não estiverem com essa obra em casa, compre no Centro Espírita quando as nossas portas abrirem, a gente sabe que tem cópia lá. Se não conseguir esperar até lá, a gente tem eles em e-book, é só buscar na Apple iTunes ou então no Kindle, na Amazon, vocês vão encontrar. É uma obra fantástica. E ele diz que, infelizmente, ainda somente ao impacto do sofrimento é que nós acabamos despertando a nossa consciência para compreender o prejuízo dos nossos atos. Sejam esses atos causados por nós mesmos aos outros, sejam esses atos causados por nós mesmos, prejudicando a nós mesmos. Porque todo ato mal que nós fazemos a outrem, na verdade, tem uma repercussão também muito grande para nós mesmos. Então, é isso que ele está falando. Em relação aos deveres que fazem parte dos códigos de ética da vida, nós ainda, por alguma razão, estamos levando muito tempo para despertar, para acordar, para conseguir realmente estar consciente de que nós talvez sejamos responsáveis pelo grande acontecimento que hoje está chacoalhando o nosso mundo. Tem uma frase interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a sua quota de responsabilidade para o mal que se foi criado? Isso é interessante para a gente ver, no que fala da relação com os nossos inimigos, mas na verdade essa mesma questão pode ser avaliada sem sentimento de culpa, sem sentimento de punição ao outro ou a nós mesmos, não é? Mas de começar a refletir, será que eu estou em casa também, porque tenho uma cota de responsabilidade para o que está acontecendo no mundo? E a gente vai encontrar, se formos sinceros conosco mesmo, que sim, nós temos uma cota de responsabilidade, razão pela qual Allan Kardec se preocupou tanto em várias perguntas de O Livro dos Espíritos e também no conteúdo que ele trouxe em A Gênese, assim também como o conteúdo trazido pelos benfeitores em O Evangelho segundo o Espiritismo, e mais gritante ainda, na segunda parte de O Céu e Inferno, onde tem a ver com a nossa responsabilidade conosco e com os outros também. Quando a gente pensa em renovar as nossas atitudes, nós também podemos começar a refletir, e isso eu garanto a vocês que vai ser um exercício difícil, mas necessário, talvez até urgente, é de ver como que a gente tem, na verdade, agido uns com os outros. Por que será que hoje nós estamos ainda mais tempo, está sendo mais necessário ficar mais tempo com a nossa família, com os nossos familiares? A gente entende a família como uma célula da sociedade. E ali a gente vai ver que quando uma célula encontra-se malsã, sem saúde, ela afeta todo o resto, chega a adoecer. Então é como se a gente tivesse convocado a voltar para dentro também para prestar atenção no próximo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então o próximo hoje, nesse tempo de isolamento,
É a humanidade inteira, sim, é verdade. Mas aqueles que estão imediatamente do nosso lado, aqueles que estão demandando da nossa atenção, do nosso momento, do nosso carinho, do nosso cuidado, do nosso doar-se um pouco mais. Então, em questão que se fala de dever, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sedes Perfeito, nós vamos ver ali Lázaro trazendo para nós uma mensagem em 1863, onde ele diz que o dever, ele é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Ela se encontra nas mais íntimas particularidades, assim como nos atos mais elevados. Quero falar aqui, ele continua, apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Se a gente fosse falar aqui sobre a questão do dever que as profissões impõem, a gente está vendo realmente como que esse tempo que a gente está vivendo, estamos vendo as pessoas na frente do trabalho, na linha de trabalho ali, realmente se colocando em risco para que possam cuidar da saúde, esses trabalhadores que estão tomando conta das necessidades essenciais da humanidade, cumprindo o seu dever em época de transição, mas com certeza também cumprindo o dever do que ele fala do dever moral e não somente da questão profissional. Enquanto nós fomos convidados a ficar em casa, nós somos convidados por Lázaro, por Allan Kardec, pelos benfeitores, como espíritas, abraçando essa doutrina espírita, a prestar um pouquinho atenção na questão do dever em nossas vidas. Porque, como nós gostamos de brincar, nós pedimos para reencarnar, e não somente isso, a gente realmente colocou para quebrar quando pedimos para reencarnar em época de transição planetária, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, sentados ali na área VIP, participando ativamente. Então, o que a gente vai ver nas próximas mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, na coleção Fonte Viva, 2 obras especificamente, O Pão Nosso e Fonte Viva, a gente vai ver um convite muito especial de como nós podemos, de fato, utilizar o tempo para a renovação tão necessária. Nós passamos rapidinho aqui de uma slide muito interessante, e nós vamos voltar nela, que Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo ele não cria uma renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. É por isso que Bezerra de Menezes diz que voltar atrás já não é mais possível. Quando a gente olha para frente e vê ali que o amanhecer de uma nova era está a horas, simbolicamente falando, de nós. Nós encontramos ainda na grande madrugada desse tempo de transição. Então, não é o Espiritismo que vai criar a renovação social. Na verdade, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. E também, como a gente faz parte dessa humanidade em transição, o Espiritismo, na verdade, vai trazer para nós a força, o consolo, a coragem, o entusiasmo, o otimismo, todas as potências que jazem dentro de nós, para que com firmeza a gente possa dar conta do recado de continuar com passos firmes no caminho da renovação. Então, o dever começa exatamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo e acaba ali, no limite que nós não desejamos que ninguém ultrapasse conosco mesmo. Estamos aqui sendo pedidos para ficar em casa, não é? Os cientistas falando sobre a questão de contaminação. Hoje não sabem se há uma questão de uma recontaminação. O que realmente esse vírus pode fazer, pode trazer, pode agir, a gente não tem ainda muita ideia. Então, parece que o tempo atual está nos convocando, nas mínimas atitudes, a gente prestar atenção de como nós estamos agindo um com os outros. Hoje mesmo, no supermercado, nós estávamos ali fazendo a compra com um isolamento social necessário, utilizando a ferramenta que existe aqui
Para quem não está aqui nos Estados Unidos, eu não sei se existem em outros países, a grande ferramenta do Instacart, que são pessoas heróis que estão ali fazendo, de fato, a compra para que a gente não saia de casa e não há o material necessário para todos. É impressionante a questão, porque uma das questões mais profundas com a qual nós somos chamados a entender e cogitar nessa atitude de renovação, eu vou aqui um pouquinho para frente, depois eu volto, tem a ver com a pergunta 785 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. E a gente está falando aqui que renovação não se dá sem o progresso. E os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual ele avança sempre. É interessante a gente ver isso, não é? Porque sem, logicamente, julgar aos nossos irmãos, cada um de nós nos encontramos exatamente na fase espiritual que nos diz respeito, de conceber a vida, de entender o processo que estamos passando. Então, alguns muito aflitos pensam somente em si e não pensam na necessidade alheia. Então, aqui está uma outra versão dentro da qual nós podemos pensar. E será que nós não somos também convidados a pensar nisso? Porque às vezes agimos dessa maneira, até pensando que estamos fazendo algo correto. Na verdade, se nós avaliarmos como agimos, como pensamos, como temos feito até hoje, a gente vai entender, não é? Que às vezes nós temos agido bem corretamente, falando de um ponto de vista moral e ético. E, de novo, não é para nos culparmos, mas para pensar. A dor, ela vem com o propósito de educar, educação. Deus, nosso Pai, ele é educador. Ele pede, então, para nós, filhos, que brigam uns com os outros, não foi ele que começou, não foi ele que começou, não foi ele que começou a briga, não foi ele que começou. Aí para o quarto ficar de time out e pensar um pouquinho nas atitudes. É isso que a gente está vendo. E quando a gente vai vendo pessoas, eu estou vendo os comentários aqui, bem interessante, nas pessoas que têm dinheiro para fazer estoque e compram muito esquecendo dos outros, ou talvez de dar aquilo que comprou em excesso e que não vai utilizar nos próximos 2 ou 3 meses, auxiliando aqueles que ou não tem condição financeira para fazer, ou 2 não tiveram a oportunidade, porque hoje falta o material mais necessário nos supermercados. Vemos muitas dessas questões. Se estamos em casa, o que podemos fazer para auxiliar aqueles que também têm que ficar isolados, mas precisam de trabalhar, de ganhar o seu ganha-pão, que vivem de pagamento a pagamento para poder alimentar uma família enorme? Então, as atitudes renovadas têm a ver com essa questão de ver o que eu posso fazer em prol do outro. Porque se o mandamento é de amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, o que eu gostaria que fizessem comigo se eu estivesse numa necessidade, seja ela qual for? É basicamente isso. E é tão especial o momento em que a gente está vivendo, porque faz com que a gente mergulhe nessas obras fantásticas para nos auxiliar, para a gente poder entender de fato o que a mensagem está tentando nos dizer. E a gente vai ver conectados no Instagram, conectado em páginas onde várias religiões são disseminadas, que isso não é um pensamento espírita. E isso fala de uma conscientização global, onde várias religiões estão começando a notar que o tempo agora é de refletir. O que nós podemos fazer? Como podemos melhor ocupar o nosso tempo? O que quer dizer ser solidário em época em que nós estamos sendo convidados a ficarmos em casa sozinhos, isolados, não é? O que eu posso fazer? Será que eu tenho trabalhado na questão que, na verdade, segue que um espírito além-túmulo, que é a falta de perdoar? Às vezes, alguém da nossa família que precisa somente daquele momento de perdão para que tenham tranquilidade em suas almas. E às vezes a gente tem a chave, mas a gente não dá o braço a torcer. E aí a gente volta na pergunta de Allan Kardec:
qual é, de fato, o obstáculo para o progresso? O orgulho. Aí a gente vai entender um pouco do momento e por que ele é tão especial para nós. Então, Emmanuel nos convida na obra Pão Nosso, intitulada Renovação Necessária, a pensar um pouquinho sobre essa questão. Ele diz que enquanto nós estamos aqui encarnados, existem irmãos que regressam da Terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar-se a si mesmos. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas de espírito que desejo reter amanhã? Olha que interessante a pergunta dele. Porque, basicamente, em questão de renovação necessária, alinhados com a lei de progresso, convidados a nos isolarmos ao lar, ficarmos aqui, pensando, refletindo, ocupando o nosso tempo de uma maneira produtiva, boa. Emmanuel vem e nos ajuda a refletir um pouco mais, porque ele diz que existem espíritos, e basta a gente abrir o céu e o inferno, e a gente vai notar que, de fato, perderam toda uma oportunidade muito justa, muito plena, muito importante para o seu progresso espiritual. Ali, eles regressam pela mesma porta de ignorância e indiferença pela qual entraram, ou seja, não fizeram o útil uso do tempo que lhes foi cedido na Terra enquanto encarnado. Então, semana que vem farei 42 anos, estou super feliz de poder fazer um aniversário em época tão especial de transição planetária, onde a gente está sendo convidados a refletir sobre tudo isso, mas, lendo esse recado, essa mensagem, a gente não consegue deixar de questionar. Será que eu, Andréia, estou ali utilizando o tempo para que a gente, de fato, faça o máximo do tempo assinalado para nós nessa presente encarnação? Será que hoje eu sou melhor, uma criatura menos inferior do que eu fui ontem? Será que eu já desenvolvi uma qualidade um pouco mais elevada do que com as quais eu entrei ao ter a coragem de mergulhar na carne? A gente vai ver que há tempo constante de renovação. Basta a gente acordar a cada dia. Todos os dias que nós nos levantamos, que nós abrimos os olhos, que nós saímos da cama, é um dia a mais, uma oportunidade a mais de trabalhar na renovação. É por isso que a gente vê Santo Agostinho dando a receita para nós. Né? Todas as noites, quando ele ia dormir, ele fazia uma avaliação do seu dia. O que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Se ele magoou alguém, no dia seguinte tentar arrumar a situação, ajustar. É isso, basicamente, que tem a ver com as renovadas, atitudes renovadas. É a gente fazer um balanço no final do dia. Não fazer no final da vida. Não esperar até lá. É fazer hoje. A gente sabe exatamente onde precisará trabalhar. E haverá corações amigos que estarão ali para nos auxiliar, para poder nos apontar com doçura, alguns com firmeza, outros, alguns até que de fato nos magoam, mas se magoa talvez tenha um porquê, da gente realmente avaliar. Então, se temos companheiros que nos querem bem, é pedir, olha, se eu estiver pisando na bola, me fala. E a gente ter a coragem de fazer com a mesma consideração e carinho. Tentar alertar os nossos irmãos, não porque nós não estejamos de acordo com a maneira em que ele esteja vivendo, mas que algo possa, de fato, machucá-lo lá na frente, do ponto de vista espiritual. É aí que a gente começa a entender um pouquinho sobre essas questões. E Allan Kardec também preocupado com essa questão de irmãos que entram na vida, na Terra, mergulham ali, né, e saem, regressam ali com a mesma porta de ignorância e de indiferença pela qual entraram a vida carnária. Kardec, então, ele traz um pouco mais de conteúdo para o nosso entendimento da questão da lei do progresso, que é, de fato, irresistível. Ele diz que o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância,
porque ele deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. Veja que beleza! Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, dormitam durante séculos e depois irrompem subitamente, fazendo desabar o carcomido edifício do passado, que deixou de se harmonizar com as necessidades novas e com as novas aspirações. Isso é muito lindo. O que ele está falando é que esse estado de ignorância, que muitas vezes nós optamos de ficar, chega um momento que não há mais. Existe um objetivo que a providência assinala para cada um de nós. Como a dizer, não, a felicidade a qual tu está destinado está ali, avante, vamos para frente, coragem e firmeza nos passos. Quantas vezes nós, no momento, se isso ainda não aconteceu com você, eu convido você a fazer isso. No momento de angústia profunda, de sofrimento, que a gente espera que alguém nos telefone e ninguém liga, que alguém fale uma palavra que nos dê ânimo e a pessoa não está ali naquela mesma sintonia de trazer algo bonito, que pacifique o nosso coração, nós então abrimos as páginas aleatoriamente de O Evangelho segundo o Espiritismo e vem uma mensagem falar aos nossos corações. São os benfeitores que velam por nós nessa atual reencarnação, se responsabilizaram por nós porque eles sabem desse objetivo que nós temos a atingir, a chegar. E eles estão ali para nos auxiliar. E que se é verdade que existem espíritos desencarnados, pessoas que nos querem mal, que estão ali vibrando para que a gente caia, para que a gente volte aos vícios físicos que tínhamos ou morais, existe, na verdade, um grupo muito maior de espíritos bons que velam por cada um de nós. Porque o amor de Deus é infinito. Nós não conseguimos conceber. Que tipo de pai enviaria o seu filho para uma escola, uma universidade, sem que houvesse ali o amparo necessário para auxiliá-lo? Que pai seria esse que não teria ali um mestre de excelência, como temos em Jesus, para nos apontar o caminho de educação espiritual? Pois que nós temos tudo isso ao nosso favor. E está na hora, talvez, nesse tempo, de renovar as nossas atitudes, de começar a acreditar em nós mesmos, nessas potências da alma que Joana de Ângeles nos fala em várias de suas obras, e começar a olhar para nós mesmos como criaturas capacitadas, capazes de vencer, capazes de superar os desafios. Reencarnaste para triunfar, dizem eles. Existe um business plan muito divino a favor de cada um de nós. E estamos exatamente onde precisamos estar. Está na hora de olhar para a vida com mais garra, com coragem de viver, porque se Deus é por nós, quem poderá ir contra? É o que Leon Denis dirá na obra O Grande Enigma, da necessidade de Deus em nossas vidas, para que a gente reconheça a nossa própria divindade e a gente se veja verdadeiramente como criaturas que merecem ser felizes, que merecem conseguir superar os desafios, porque essa crise vai passar, o vírus vai passar, mas que não passe com eles a oportunidade que a gente tem nas nossas mãos agora, de fazer verdadeiramente a diferença em nossas próprias vidas, auxiliando os outros também que estão a caminho conosco. Na obra Fonte Viva, na lição 107, Renovemo-nos dia a dia, ele vai dizer: aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Porque eis que haverá sim dificuldades, desafios, problemas, mas uma vez que nós aceitamos os problemas do mundo, facilita com que a gente
consegue nos transformarmos pela renovação da nossa mente, ou seja, é olhar com discernimento os problemas do mundo, entender que a gente tem a força de superá-los, trabalhar constantemente buscando a ética e a moral para desenvolver essas potencialidades que jazem dormentes dentro de nós há tanto tempo. E facilitará ainda o entendimento da mensagem 141, onde ele nos convoca a renovar-nos sempre, a cada dia. Cada dia, diz ele, tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Ainda que a prova te pareça invencível, ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Sê otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Não há nada que seja tão difícil que a gente não consiga superar. Não há. Não haverá nada ali que não vai trazer uma experiência que vai trazer um valor muito significativo em nossas existências. Existe um objetivo por trás de cada problema que se nos apresentam, sejam eles dentro da causa de lei e efeito do passado, ou sejam eles aquele que, pela nossa própria rebeldia, criamos desnecessariamente. Haverá sim uma experiência que vai trazer para nós um outro ver, um outro olhar sobre a vida, se soubermos aproveitar a oportunidade que nos é dada. Então, algumas pessoas podem estar dizendo: poxa, mas o meu passado, eu errei, eu não tenho feito o máximo do tempo, que é, de fato, o que a Andréia está dizendo aqui nessas obras que ela trouxe. E nós gostaríamos, então, de dizer, como uma irmã para vocês que estão acompanhando agora, nesse momento, de que a gente sabe de primeira mão de que existe sempre um momento de recomeçar em nossas vidas. Existe sempre um momento definitivo onde nós temos duas opções. Ou a gente fica parado, porque voltar para trás não dá mais, estagnado na dor, na culpa, no sentimento de autopunição, nos punindo com todo tipo de vício, às vezes até físico mesmo, numa tentativa de nos automatarmos, nos suicidarmos através da bebida ou das drogas, pouco a pouco, ou a gente pode nos levantar, secar as lágrimas que insistem em cair e deixe-as cair, secar, dar a mão ao mestre e seguir adiante. Tal como aconteceu com Dimas. Dimas, na obra maravilhosa de Amélia Rodrigues. É uma história aqui que a gente vai trazer contida em Primícias do Reino. Ele era um daqueles dois ladrões que esteve ao lado de Jesus, como a gente viu as várias narrativas dela e também no Evangelho, como se quisessem ali colocar Jesus na mesma categoria de bandido naquele momento. Dimas, ele olhava ao redor numa mistura de vergonha, porque ele olhava na multidão que seguia todo o acontecimento, uma mistura de aplauso ao que estava sucedendo com os outros que estavam aterrorizados com o crime que estava sendo cometido com Jesus naquele momento. E ele tentava buscar ali alguém, alguma pessoa que pudesse olhar para ele com carinho, e ele não reconheceu ninguém. Mas aí ele viu na multidão os olhos de sua mãe. Ali ela se encontrava, como que apoiada pela sua noiva, a sua antiga noiva. E nela havia ali aquele olho, no olhar dela aquela dor, como se estivesse questionando: meu Deus, como que meu filho foi parar ali? Ao mesmo tempo, no meio da multidão, Tiago ali estava. No meio da multidão, ele tentava buscar em questionamentos profundos
Como que Deus podia fazer isso com o seu filho, com o Rabi? Aonde estavam as criaturas que ele curou, que ele ajudou, que ele transformou a vida da água para o vinho? Onde estavam os corações na hora que o Cristo mais necessitou? No auge da sua dor, ele olha com lágrimas copiosas caindo e ele nota que Jesus olhava para ele com compaixão. Como se sussurrasse no ouvido da sua alma que estava tudo bem. Nisso, Tiago olha no meio das pessoas e nota João, amparando Maria e as outras mulheres que choravam a dor de ver o grande Salvador naquela situação. Foi então que Dimas, notando que havia ali uma mistura de amor que ia até o mestre, mas também dos outros inconsequentes que ainda permaneciam adormecidos em suas almas, ele então olha para Jesus e ele diz: Senhor, não esqueça-te de mim quando entrares de volta para o teu reino de amor. Jesus então olha para Dimas e reconhece nele alguém que se deu conta, que olhou para o seu passado, que começou o processo de arrependimento sincero a dizer que se pudesse voltar atrás, se pudesse renovado voltar atrás, ele faria tudo diferente. Mas então Jesus, com aquela amorosidade, olha para ele e diz: Dimas, hoje tu estarás ao meu lado no meu reino também. Como se a deixar para nós a lição de que não importa quando, com qual idade, em qual situação, quando nós estamos verdadeiramente arrependidos, quando nós queremos verdadeiramente renovação, existe o caminho, a porta, e ele segue sendo até hoje a solução. É por isso, queridos amigos que nos acompanham agora no canal do Conscious Living, que nós deixamos um abraço repleto de muito carinho e coragem, de bom ânimo que nós sentimos ao trazer esse estudo para vocês hoje. Lembrando que o espírita tem uma responsabilidade muito grande nos momentos em que nós buscamos renovação de atitudes, que é de levar adiante a palavra de consolo, de esperança, de coragem e de otimismo. Todos nós temos isso para dar. Então nós rogamos em forma de prece aos bons espíritos que velam por nós aqui no nosso lar e por vocês em seu próprio lar, que nos abençoe os esforços que fazemos para domar as nossas más inclinações, porque sabemos que o caminho pode ser dolorido nesse momento, mas tudo passa, a dor passa, tudo passa, até os momentos felizes. Mas nós sabemos que com Jesus, nosso mestre, nosso pastor, nós conseguiremos chegar ao objetivo que a providência assinalou para cada um de nós, a felicidade. Que Jesus nos abençoe a todos nesse momento. Muita paz para cada um e que assim seja.